Estamos na nossa aula de número 8 e nessa aula vamos falar sobre a capelania nas instituições. Quando se fala nas aulas passadas, por exemplo, a gente começou a falar da função do capelão, da sua identidade, como que funciona. Vamos entender um pouquinho mais nas instituições, como que funciona essa dicotomia aí da função do capelão e as instituições. Vamos ver então? Olha só, nas instituições a gente volta trazendo um trechinho aqui da lei que agora nós vamos ver por um outro ângulo. Perceba que você está aprendendo a lei de número 9.982 de vários ângulos. Quando você pegar essa lei para ler, você já vai ter toda a interpretação dela. Aos pouquinhos a gente vai estudando, vendo de vários ângulos. Agora você vai enxergar as instituições aqui nessa lei. Olha só que bacana. As instituições, o que diz essa lei sobre instituições, tá? Artigo 1º. Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada. Hospital é o quê? As instituições. Então, como que funciona a capelania nas instituições? Funciona dessa forma. Tem a entrada, o acesso a essas instituições. O capelão ele tem acesso a essas instituições. Não é um acesso, como que se fala? Não é um acesso, sabe aquela famosa carteirada? Você já viu aquela pessoa que chega assim e fala assim, olha, eu tenho uma carteira e eu quero entrar aqui neste hospital para prestar assistência religiosa. Ninguém pode me impedir. E bate aquela credencial ali, é a famosa carteirada. Isso é completamente errado. Nós temos que entender o seguinte, o acesso que a lei fala nas instituições, como que funciona a capelania nessas instituições? É um acesso assegurado, mas ele não é um acesso que as pessoas usam muito esse termo também, está errado, viu? Acesso livre está errado. Quem usa esse termo acesso livre é para vender carteira. Tem carteira na internet sendo vendida por R$20, R$30. Vai lá comprar essas carteiras aí, porque não vale nada. Não existe acesso livre, tira isso da cabeça. Existe um acesso que é assegurado. É diferente de livre. O acesso assegurado te diz o seguinte, olha só, o acesso assegurado diz o seguinte, você pode, desde que respeite as normas. É aqui que está o grande diferencial. Então não é um acesso livre. Eu entro, pronto, acabou, saio porque eu tenho uma credencial, porque eu sou capelão. Não. Você tem um acesso assegurado, porque você é capelão? Sim, legal. Você é capelão. É para isso que serve a capelania. É para isso que você está se oficializando, para ter o acesso assegurado, para não ter impedimento nenhum. Mas ele não é livre, que você entra e sai a hora que quer. Você tem que respeitar as regras. E nessas regras, tem as regras de acesso também. Nós vamos ter aulas específicas sobre isso. Nas aulas finais aí nós vamos ter um passo a passo como que você vai entrar nas instituições. Mas é passo a passo mesmo. Vai ser aulas incríveis também sobre esse acesso. Mas por enquanto é só para a gente entender aqui como que funcionam as instituições, tá? A capelania nas instituições, melhor dizendo, né? Então a gente tem, já falando aqui da lei, sobre as instituições e o acesso a elas. Então nós temos aqui que pode entrar nos hospitais, pode entrar nos presídios, pode entrar nos quartéis também. Muito interessante, né? E aí, olha só o que acontece. Algumas instituições têm ali como como já parte integrante da instituição, como parte, por exemplo, de um hospital, uma capela. E aí eu te faço uma pergunta, mas se ali naquele hospital ou naquele presídio tem uma capela, mesmo assim eu posso prestar assistência espiritual como capelão? Mesmo que tenha já um capelão, você pode sim. As capelas são
é, é, como, opa, deixa esse as capelas, elas servem para cultos, tá? Para atendimento também, mas elas servem para cultos. Mas você viu nas aulas anteriores que a capelania ela não depende de capela, tá? Então, a única questão aqui que eu quero que você entenda é que como que funcionam as capelanias na instituição. Então, tem instituições que têm uma capela para dar atendimento, principalmente para cultos, tá? E que não impede o capelão voluntário de prestar a sua assistência religiosa. Por falar em capelão voluntário, nós vamos ter aula específica disso também. Esse curso é bem completo, viu? Você pode se preparar que tem muita coisa boa ainda. Olha só, os pacientes e acompanhantes que não podem se dirigir à capela, é assim que funciona quando tem uma capela, tá? Tem a possibilidade de solicitar o atendimento no apartamento. Aqui nós estamos falando, logicamente, de um hospital, não é verdade? E aí o capelão se dirige lá então. Mas o que eu quero chamar aqui é o funcionamento. Não vamos perder esse foco, porque cada aula tem um foco específico. Aqui é como funciona a capelania nas instituições. Então é assim que funciona. Tem uma capela, às vezes não tem uma capela, independente de ter capela, você pode prestar sua assistência religiosa e tem o mais importante. O mais importante, tem o quê? Uma legislação específica que trata desse assunto quando se fala em acesso às instituições, tá? Vamos aqui prosseguindo, e aqui nós temos também, nas instituições, talvez nessa aula aqui é o tópico mais importante para você já começar a compreender o que nós vamos falar nas aulas finais, no passo a passo para adentrar a uma instituição. Olha só, nós temos setores administrativos que são preparados para visitantes. Tem muita gente despreparada que quando vai fazer o seu atendimento espiritual, ele não tem o entendimento que tem setores específicos para isso. Para ele se apresentar, para ele apresentar o seu projeto. Olha, estou falando coisas aqui que vão vir aulas que vão falar sobre isso. Projeto, se apresentar, tem aulas específicas disso aqui. Olha só. E ele não tem esse entendimento e ele acha que tem que falar só com o porteiro. Chegou lá no porteiro, apresentou a credencial, acha que vai entrar dessa maneira. E aí, o que muitas vezes acontece? Ele não consegue entrar na instituição. E aí ele fala, não adiantou nada. Fiz o curso, tem credencial, estão me barrando. Vou procurar os meus direitos. Não. Tem setores específicos para isso. Um desses setores que eu quero falar aqui é o assistente social, por exemplo. O assistente social no hospital, ele serve para utilizar o seu olhar crítico social para oferecer suporte aos pacientes até a alta médica. Olha só que importante. Este suporte pode ser relacionado ao apoio psicológico, orientações, mobilizações de recursos, etc. E muitas vezes fica encarregado da área o quê? Religiosa. Então, como que funciona as capelanias nas instituições? A gente está vendo aqui, tem legislação específica, tem capelas, não tem capelas, tem setor específico. É assim que funciona. Você tem que enxergar a instituição como uma instituição organizada, que tem setores, que tem normas, e dentro disso, você também não está ali entrando naquela instituição como capelão, como um intruso, não. Você também vai ver nas próximas aulas que você ao adentrar nessa instituição, você torna-se parte integrante daquela organização, como um cooperador voluntário. Nós vamos falar sobre isso, mas nessa aula eu só queria te chamar essa atenção, para você ver como que funciona a capelania
nas instituições. E como base de hospitais, a gente tem base para outras instituições que têm o mesmo funcionamento, como na área prisional, tem setores específicos, legislação específica, atendimento específico e assim por diante. Então vamos à nossa próxima aula.